Fala pessoal, fala aí como é que tá a sua preparação para o seu exame de seleção, tudo tranquilo? Sou o professor Almeida Júnior, esse é o canal Bora Atualizar, um canal repleto de informações técnicas, eficientes, eficazes para a sua preparação. Geografia e atualidade é aqui no canal Bora Atualizar. Solta a vinheta, papai! Turma boa, professor Almeida Júnior aqui para vocês, mais um vídeo super interessante, hoje trazendo a temática Japão e tigres asiáticos. Qual a relação que esse país, o Extremo Oriente, manteve e manterá com os países do chamado Sudeste Asiático? Por que existem tigres asiáticos a partir do Japão? Por que não é o inverso? Por que não existiu primeiro os tigres asiáticos ou ao mesmo tempo que o desenvolvimento econômico japonês? Qual a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Tudo isso a partir de agora aqui no canal Bora Atualizar. Primeira informação que eu trago para você é essa diferença, é essa distinção que você tem que ter por mais tensa que você estiver no seu exame de seleção. Porque nós sabemos que é um momento muito importante e automaticamente você tem muito a perder, certo? Então você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa. Espero que esse nervosismo não te atrapalhe. Vamos tentar tirar esse nervosismo com informações? Qual a diferença entre crescer e desenvolver? Crescimento econômico é sempre referente a índices, a indicadores, a taxas de quantitatividade. É PIB, é Produto Nacional Bruto, é falar de renda per capita. Isso é o que nós chamamos de crescimento econômico. Desenvolvimento econômico é quando tu tem todos esses elementos, fatos e fatores do crescimento econômico colocado no aspecto ambiental, no aspecto cultural, no aspecto social. Quando você tem essa reunião do crescimento com esses aspectos social, político, o que mais eu posso associar para vocês? Ambiental, tá? Isso é o que nós chamaremos de desenvolvimento. Por isso, não se assuste, por exemplo, quando eu te digo assim, no ano de 2019, o Japão, tá certo, teve um crescimento de 0,9% do seu PIB. Professor, qual o erro da frase? Crescimento. Eu tenho que dizer assim para você, no ano de 2019, o Japão teve um desenvolvimento no seu PIB acrescentado de 0,9%. Não se assuste quando você ouvir assim, eu baixo a cabeça e digo, a China teve um crescimento do seu PIB no ano passado de 6,1, 13,6 trilhões de dólares. Por que eu não posso usar nessa frase o termo desenvolvimento? Porque a China é um país em vias de desenvolvimento. A China é um país em vias de desenvolvimento. A China é um país em vias de desenvolvimento. Falei 3 vezes. Olha, se a China é um país em vias de desenvolvimento, representante dos antigos tigres asiáticos, é sinal que ela não é desenvolvida. Entende? Então falar, tá, de desenvolvimento e crescimento econômico são 2 situações que se complementam. Eu posso ter crescimento sem desenvolvimento? Posso, criatura. Mas eu não posso ter o desenvolvimento econômico sem anteriormente acontecer o crescimento econômico. Entende? Ah, beleza. Japão. Você fala do Japão em qual aspecto? Um grande arquipélago de mais de 3.000 ilhas, na qual é representado por 4 grandes ilhas. Um país que está no entrechoque de 5 grandes placas tectônicas. Um país de instabilidades tectônicas permanentes, tectonismo, vulcanismo, tsunamis. Um país que apresenta a sua consequência nas formas assumidas pela superfície, no formato moldado de montanhas ou de planaltos, onde as planícies correspondem a cerca de 20%. Um país, tá certo, que apresenta uma baixa estrutura geológica sedimentar, consequentemente um país que apresenta, orgânica e naturalmente falando, uma certa escassez de combustíveis fósseis, escassez de matérias-primas. Eu estou falando de petróleo, eu estou falando de gás natural, eu estou falando de carvão mineral. Então um país que tinha tudo para dar errado, levando em consideração os aspectos naturais, mas que passou por um processo de modernização já no século XIX.
tá certo? Entre ali 1868 a 1912, das 3 grandes eras, a que mais se destacou que foi a Era Meiji. Era Meiji. O que eu vou lembrar disso, meu filho? Meiji começa com M. Mesma consoante M que vai dar origem à palavra modernização. Então o Japão começa a se modernizar já no finalzinho do século XIX. E o que foi essa modernização? Industrialização, abertura dos portos, tá certo? O que eu vou lembrar mais, meu Deus do céu? Vem. Intervenção do Estado com borbulhos norte-americanos. Os Estados Unidos já estavam presentes no Japão lá no finalzinho do século XIX. Meu Deus. Dos samurais, com licença, samurais. Agora nós temos um novo formato político e o Japão começa a se modernizar, passa pela Segunda Guerra Mundial, vai para a Primeira Guerra Mundial, vai para a Segunda Guerra Mundial e lá ele se alia à turma do eixo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A Alemanha nazista, a Itália fascista. E aí as duas grandes potências durante a Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos, tentam mandar um recado. E o recado foi mandado. Sobre Hiroshima e Nagasaki, 140 mil mortos e outros 70 mil mortos em agosto de 45. Pá! Está encerrado, está destruído, acabou o Japão. Tchau, acabou. Não! O Japão vai receber alguns bilhões de dólares através do Plano Colombo dos Estados Unidos da América. Nossa, como os Estados Unidos é bonzinho. Ele bateu, mas ele está dando remédio. Não! Os Estados Unidos precisavam, na ordem mundial bipolar, de áreas de influência lá na Ásia, no quintal do socialismo. Daí o Japão foi o melhor local, a melhor área geográfica mais compatível para aumentar essa área de influência. E o Japão pegou esses bilhões de dólares, juntou com a cultura popular, com a cultura japonesa. O que é essa cultura? O que é essa cultura japonesa? Vai lá, ética, vai lá, dedicação, vai lá, obediência, vai lá, disciplinada. Juntou bilhões de dólares com essa população, com estas características culturais, foi lá para as cabeças, foi ocupar a segunda maior economia do mundo. Tá? Foi ocupar o que era deles, tá? A segunda posição, o segundo posto de economia mais industrializada, mais hegemônica do mundo, até quando chega o momento desse Japão começar a se descentralizar, começar a manter parcerias agora não mais com os Estados Unidos. Década de 60, década de 70, e a parceria norte-americana firmada. Mas começa parcerias agora com quem? Com a Coreia do Sul. Começa a parceria agora com quem? Com Taiwan, ou também chamada de Formosa. Começa essa parceria agora com quem? Com Singapura. E começa a parceria com os seus melhores alunos, a China. Pronto, década de 60 e 70, o Japão transfere as suas indústrias tradicionais para o Sudeste Asiático, para os tigres asiáticos. Esses tigres, com as suas garras e vontade de crescer, se agarram a essa oportunidade e começam agora uma nova novela econômica, um novo momento de modernização econômica, produtiva, eficaz, eficiente na Ásia, chamado agora não mais de Japão, né? Agora chamado de tigres asiáticos. O país do sol nascente passa essa bola, essa transferência, essa descentralização econômica produtiva para os tigres asiáticos. Os mesmos pegam essa oportunidade na década de 60, na década de 70, crescem, através de um modelo chamado plataforma de exportações, onde exportar era o que importava, onde o mercado externo, associado a uma desvalorização cambial, a uma desvalorização monetária, a uma mão de obra sendo qualificada, tá certo? Levando em consideração um parque industrial diversificado, levando em consideração a presença de matérias-primas, de recursos naturais. Cita-se, por exemplo, a planície da Manchúria na China, na Índia não, na China, com a questão de jazidas de carvão mineral, tá certo? E se aproveita esses recursos naturais, se aproveita, é tão tal que os velhos tigres asiáticos hoje apresentam uma certa saturação junto aos seus recursos naturais. O que ontem era abundante,
Hoje, não mais. Entende? Está instalado a prática da plataforma de exportações, que explode na década de 80, enquanto países como Brasil, Argentina e México estavam mergulhados em dívidas, chamada de que na história? De década perdida. Professor Almeida Júnior, então os tios asiáticos fizeram o quê? A lição do Japão. Juntaram a descentralização, esse recambiamento, esse transbordamento, essa deseconomia de aglomeração japonesa para esses países hoje que não gostam mais de ser chamados de tigres asiáticos, tá certo? Pegaram essa descentralização, esse investimento produtivo, juntou com a questão cultural, com a questão da população e virou um bolo chamado tigres asiáticos. E esse bolo hoje cresce na casa dos 10% ao ano. E esse bolo hoje cresce, hoje 10%, em plano Covid não tanto. Mas só para você ter ideia, foram 11 anos que a China cresceu 10% ao ano. Em 2019, a China chegou a arrecadar cerca de 13,6 trilhões de dólares. No ano de 2019, no ano passado, a China teve um crescimento de 6,1. E aí está o X da geografia, ou seja, o ponto G da geografia de atualidades. A China consegue tirar mais de 70 milhões de pessoas da miséria. Ok, mas a China ainda é classificada como uma economia socialista de mercado. Socialista por quê? Porque é fechada. PCC, calma, né? É Partido Comunista Chinês, tá certo? Sem muita conversa, sem muito diálogo, sem muita discussão, meu filho. Entende? E ao mesmo tempo a China tem uma economia super, mega, hiper aberta. É o que você vai marcar chamado de quê? De terceira via, tá certo? Socialismo de mercado. Outros países vão conseguir fazer isso? Não sei. Mas por enquanto a China está crescendo na casa dos 6,1%. Lembre-se que a China, lembre-se que Taiwan, Malásia, Indonésia, Filipinas são países que crescem economicamente, buscando o seu desenvolvimento. E lembre-se que o Japão só cresceu no ano passado 0,9%. Mas o Japão não cresce. O Japão desenvolve o seu quadro econômico e populacional. Gostou da aula? Gostou do vídeo? Dá um like aqui pra gente que ajuda a gente a preparar mais material, tá certo? Eu sou o professor Almeida Júnior. Esse é o canal Bora Atualizar. Você está no lugar certo. Um abraço.